Muito grato a Deus pela oportunidade de estar aqui com os irmãos. Amém? Eu era jovem, ainda sou, né? Era solteiro. Era mais jovem. E eu costumava ir, sempre no dia do trabalho, eu trabalhava na Moca, 95, 96, ali, eu saía de lá às vezes 5 horas da tarde, e tinha dia que eu chegava em casa às 11 horas da noite. Mas no dia que eu chegava cedo, eu ia para a igreja. Mesmo que não tivesse culto na minha congregação, eu ia em qualquer uma outra, mas eu ia. Eu tinha essa sede. E um dia eu cheguei em casa e estava meio angustiado assim, porque eu queria ouvir Jesus. Aleluia. E eu, Senhor, mas onde eu vou? Não passava na mente aonde eu ia. Aí eu fui numa igreja, no Santa Margarida, e ela fica de frente à igreja do Belém lá. E eu cheguei ali, pastor Antônio, se me fala a memória, não conhecia bem, eu ia lá de vez em quando, como uma jovem, conhecia mais lá. E eu cheguei, tinha 3 crentes. Tinha um na porta, tinha um na som e tinha um pastor. Uma igreja grande que sempre lotava no sábado. Eu falei, tem alguma coisa errada, Jesus, eu acho que é só oração hoje. Eu dobrei o joelho lá perto da porta, fiquei lá orando. E o pastor orando, e de repente eu senti uma mão tocar no meu ombro e falou assim, jovem, levanta e vamos para o público. Aí eu olhei para ele e falei, pastor, eu sou cooperador. Aí ele falou, eu sou o pastor. Vamos para o público. Falei, amém. Vamos, né? Aí eu fui, quando chegou lá, ele me deu o microfone, falou, continue orando. Orando. Depois ele pediu o microfone, eu passei para ele. E ele levantou. Aí falou assim, irmãos, a igreja está vazia hoje porque eu dispensei os crentes. Mandei os irmãos ir para as outras congregações, não queria ninguém aqui a não ser esses crentes aqui. Eu falei, Jesus, que mistério é esse? Ele falou assim, eu vou pregar meia hora, e o nosso irmão vai pregar meia hora. Para eles crentes. Eu falei, Jesus, que bênção. E ele pregou, deu um lugar, pregou meia hora, 30 minutos pregando. Depois passou o microfone para mim. Falou, agora é a sua meia hora. E eu preguei. Os irmãos ali, sem entender muita coisa, eram os 2 irmãos, na porta estava no som, e tinha uma irmã. E quando terminei de pregar, ele falou assim, jovem, sabe por que Jesus te trouxe aqui hoje? Não. É para você aprender a falar de Jesus quando tiver o tempo cheio e quando não tiver ninguém para te ouvir. Jesus te trouxe aqui para te dar uma lição, eu estava te esperando. Você congrega numa sede, você está acostumado a falar na sede, e uma multidão te aplaude. Mas vai chegar um momento na tua vida que ninguém vai te ouvir. Você não vai ter ninguém para te ouvir, você vai ter que pregar. Foi para isso que você veio nessa noite. Eu fiquei com aquilo no coração, falei, Jesus, que bênção. E desde aquele tempo nunca mais me preocupei com a igreja cheia. Se tiver 2 pessoas na igreja, eu pego, eu dou lugar, não estou nem aí. Porque Jesus, ele sabe como trabalhar, irmão. Amém? Tem pastor que, pregador que se preocupa. Quando ele vem à igreja com 2, 4, 10 irmãos, eu não, irmão. Eu estou aqui porque eu preciso ouvir a palavra de Deus. Você veio aqui porque Deus tem uma palavra para o teu coração esta noite. Amém? Então nós vamos pregar a palavra de Deus, irmão. Bom seria que todos tivessem condições de estar aqui nessa noite, né? Para ouvir a palavra de Deus, mas como o pastor falou, nessa cidade, né? Que nós lutamos para sobreviver. Saímos, muitos saem 5 horas da manhã, no caso da minha esposa, chega 7 da noite, né? Quando chega mais cedo, o povo fica na loja trabalhando e me ajudando.
mas tem muitos que já estão no trânsito aí, né? Principalmente nós que moramos aqui na ilha. Mas Jesus é bom, amém? Mateus capítulo 8, eu fiquei preocupado para pregar a palavra de Deus nessa noite. E eu tenho estudando, eu falei, Jesus, eu acordei hoje de manhã, levantei e falei, Jesus, eu não tenho uma palavra para pregar para a tua igreja. Porque eu já li tanto, Senhor, e o Senhor não tocou no meu coração. E o pastor disse que eu vou pregar, e agora? Aí quando eu estava falando com ele, tem uma Bíblia no meu quarto, aí eu olhei para a Bíblia, e eu fui lá e peguei aquela Bíblia. E quando eu abri a Bíblia, exatamente nesse versículo, Deus falou comigo. Aleluia. Isso é aqui que eu vou falar para a minha igreja. E eu amei, Senhor. E eu passei o dia, quando dei um tempinho meditando. Amém? Então Deus nos deu a palavra, irmão, para esta noite. Capítulo 8, Mateus, no versículo 23 ao versículo número 27, vai dizer que Jesus, ele apazigua a tempestade. Amém? Está escrito assim: entrando ele no barco, seus discípulos seguiram, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse: por que temeis, homens de pequena fé? Levantando-se, repreendeu, veja bem, ele repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aleluia. Queridos irmãos, esse texto nos mostra que os discípulos apavorados em alto mar. Na verdade, alguns dizem que é um lago ali, né? O mar ali é o lago de Genezaré, outros dizem que não, mas o certo é que a Bíblia diz que eles estavam no mar, né? E o mar se revoltou ali e começou uma grande tempestade. Mas nós não estamos falando, irmão, de qualquer pessoa que está ali naquele barco. Mesmo porque aqueles discípulos são homens que estavam acostumados a pescar naquela região. Eles conheciam aquele local ali como ninguém, né? E eu acredito, irmãos, que quando Jesus disse: eu vou para o outro lado, eles olharam no céu, e se tivesse, né, uma nuvem, uma formação, se formando uma tempestade, eles diziam: mestre, não vamos não, porque está vindo aí uma tempestade, né? No alto mar é perigoso uma tempestade. Mas não, eles entraram, acompanharam Jesus. E a Bíblia vai dizer que logo veio uma grande tempestade. Do nada levantou-se uma grande tempestade. Tão violenta que estava cobrindo o barco, né? E aqueles discípulos começaram a ficar apavorados. Homens experientes, homens acostumados com o mar, agora já estão apavorados. Mas sabe o que é interessante nós observarmos? É que o mar está revolto, o barco está indo, naufragando, e Jesus está dormindo. Meu Deus, me ajuda. Você vai entender isso? Meu Pai. Irmãos, primeiro, o mar, o vento, a água jamais ia ter poder de afundar aquele barco com o Filho de Deus lá dentro. Oh, glória. Não ia, né? Não ia. Porque quem estava no barco era Jesus. Oh, glória. Quem estava no barco é quem dá as ordens.
Então jamais o vento, a água ou o mar ia afundar aquele barco. E Jesus está tranquilo no barco. Mas nós vamos entender, irmãos, a fragilidade do ser humano. Né? Eu tenho um pastor que ele sempre fala comigo, quando a gente está conversando, ele diz: para tal coisa não existe forte, varão. Ele sempre fala isso. Né? Dependendo do que nós estamos conversando, ele não existe forte, varão. É por isso que nós temos que estar vigiando. Nessa situação aqui, né? Seria algo impossível de ser vencido, falando e olhando pela ótica humana. Jamais aqueles discípulos, por mais que tivessem experiência, eles iam conseguir chegar do outro lado. Porque certamente as ondas afundariam aquele barco. Se no caso, Jesus não estivesse dentro dele. Né? Então eles são seres humanos falhos e conhecem o mar e sabem do perigo do mar. Agora eles estão com medo, eles estão apavorados. E eu fiz algumas anotações e assim, olha, falando do mundo físico, tempestade significa agitação violenta da atmosfera, acompanhada de chuva e trovões. Agitação violenta da atmosfera. Se nós puxarmos a internet aí, aonde teve uma tempestade violenta, nós vamos encontrar muitos e muitos países, né? E alguns foram devastados por tempestades violentas. Aonde ela passa, ela deixa rastro de destruição, né? E não só isso, causando dor, deixando sofrimento, amarguras na vida das pessoas, destrói famílias, destrói, né, países, nações, porque estamos falando de algo que está fora do controle humano. Meu Deus! Não está sob o nosso controle, sob o nosso domínio. E a tempestade, irmão, ela, quando atinge o ser humano, ela também traz, ela também atinge a vida espiritual. É dois mundos que nós vivemos: o mundo físico e o mundo espiritual. Quando acontece uma tempestade no mundo físico, de alguma forma ela atinge o espiritual. Quando ela acontece no espiritual, de alguma forma ela também vem interferir no mundo físico. Você sabe, nós vimos muita gente enfrentando tempestades. Quando você vê uma pessoa que começa a entristecer, a se afastar de Deus, é que ela está enfrentando algo que está fora do seu controle. Isso é uma tempestade. Enfrentando algo que ela não pode vencer. Só que ela está lutando sozinha. Ela está querendo vencer com as próprias forças. E não vai conseguir. Vemos famílias que estão sendo destruídas, casais se separando, filhos contra pais, pai contra filhos, o lar em conflito. São tempestades que vêm atingindo essa família. E essas famílias não conseguem lutar ao ponto de vencer, porque está além do seu controle, do seu domínio. E não tem a quem recorrer, porque muitas das vezes, por estar enfrentando um tal problema, a pessoa esquece
que Jesus pode o socorrer, pode o ajudar. As pessoas, muitas das vezes, por enfrentar tal problema, em vez de recorrer a Jesus, em vez de recorrer aos pés do Senhor, eles se afastam de Deus. E Jesus, irmão, deixa claro, eu estou pulando aqui as etapas para nós aproveitar o tempo, que tanto a tempestade no mundo físico, tanto quanto a tempestade no mundo espiritual, só há um meio de vencer, é usando a fé. E a fé, irmão, ela só vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Sabe por quê que muita gente desiste? É porque não estão mais ouvindo a Deus. É porque não vem com um culto como esse para aprender a como vencer a tempestade. Hoje eu e você vamos sair daqui, aleluia, convicto de que quando vir, aleluia, as tempestades, quando se levantar os levantes da vida, nós vamos saber como vencer, porque nós vamos aprender nessa noite a usar aquilo que Jesus queria que os discípulos usassem. Você acha que Jesus não estava vendo tudo o que estava acontecendo? Estava. Porque Ele é Deus. A Bíblia diz que Ele não dorme, nem tosqueneja. Não é isso? É o guarda fiel do seu povo. Estava vendo tudo. Mas os discípulos apavorados, já sem força, sem saber o que fazer, eles despertam Jesus e dizem para ele: nós vamos morrer, mestre. Nós vamos morrer. Aí nós vamos ver aqui Jesus falando para eles o seguinte: por que temeis? Por que vocês estão com medo? Homens de pequena fé. Sabe o que é interessante? É que esse episódio aqui é narrado pelos 3 evangelhos: Mateus, Marcos e Lucas. E quando nós vimos aqui em Mateus, Jesus diz: por que temeis? Mas se nós abrirmos a Bíblia em Lucas, no capítulo 8, 25, Jesus vai dizer assim: aonde está a vossa fé? Olha só. Aqui ele diz: por que temeis, homens de pequena fé? Lucas escreve dizendo, ele diz: por que? Aonde está a vossa fé? E Marcos vai mais além, no capítulo 4, versículo 40, diz assim: por que sois tão tímidos? Olha só. E o mesmo versículo Jesus diz: ainda não tendes fé? Sabe o que significa isso, irmão? Sabe o que nós devemos aprender com isso? É o mesmo que ele disse: tudo é possível que crer. Tudo. Sabe o que eu entendo aqui? Que se os discípulos tomassem uma posição naquela hora, e com autoridade, falassem com o vento, falassem com as águas, eles iam ver, aleluia, Deus operar um grande milagre através dele naquele momento. Jesus esperava essa atitude de fé, de confiança daqueles discípulos. Aleluia. É isso que eles esperavam. É isso que Jesus espera de mim e espera de você. Aleluia, porque assim como aqueles discípulos, nós também somos servos do Senhor. Aleluia. Também fazemos parte do povo que vai morar no céu. Mas para nós chegar lá, nós vamos vencer tempestade, vamos enfrentar adversidade, irmão. É por isso que Paulo vai nos ensinar e deixar bem claro: reveste-vos de toda a armadura de Deus. Precisamos estar revestidos, porque nós temos uma luta constante. Se nós formos continuar lendo esse capítulo, nós vamos ver que Jesus, quando chega do outro lado, vai dizer que tem demoniado lá do outro lado, né? 2, não sei se é esse. Aqui vai dizer que tem 2 endemoniados. E a Bíblia e deixa bem claro que ninguém passava naquela região.
Porque eles eram violentos. Eram violentos. Porque eles chegaram do outro lado, na terra dos gadarenos. Agora você imagina, olha o que foi que Jesus falou ao convento. Jesus ele simplesmente não falou ao convento. Jesus repreendeu. Sabe por quê? Aquela tempestade não foi por um acaso. Ali é espiritual. Espiritual. Legião de demônios para impedir, porque eles sabiam que Jesus ia chegar do outro lado. Você sabia que os demônios sabem coisa que nós crentes deveríamos saber e nós nem se atenta para isso? Está escrito aí, quando ele chegou lá do outro lado, eles dizem assim: o que veio fazer aqui, Jesus? Né? Viesse nos atormentar antes do tempo. Ele sabe que tem um tempo, irmã Janete. Ele sabe, pastor. Os demônios sabem que tem tempo determinado por Deus, aonde eles serão lançados no lago de fogo. Meu Deus. Aonde será batido o martelo e a igreja vai estar vitoriosa para sempre. Antes do tempo. E a Bíblia deixa Jesus aqui sem voz. Eles já pedem para Jesus. Antes de Jesus falar qualquer coisa, eles pedem para entrar nos portos lá. Eles vai. E eles foram. Mas essa tempestade, ela vem para nos ensinar que se tivermos fé, se confiarmos no Deus que nós servimos, iremos vencer. Eu creio. Seremos mais do que vencedores. Não só em falar, porque falar é muito fácil. Todo mundo fala: eu creio, eu tenho fé, eu faço, eu sirvo. Não, irmão. É muito mais além do que isso. Você sabia que eu poderia citar alguns nomes da Bíblia que enfrentaram tempestades? Josafá, por exemplo, é um deles. Enfrentou uma tempestade. E vai nos ensinar de uma forma tão linda. Porque ele diz assim, diante da afronta que vem contra eles, chamou o povo para orar, chamou o povo para jejuar. E ele começa a falar com Deus e ele diz: olha, Senhor, nós não temos como vencer. Não temos. Não temos nem estratégia. Não sabemos nem o que fazer. Mas sabe o que é interessante? É que os recursos humanos para Josafá não dava condição para ele vencer a guerra. Mas ele recorreu à fé. Ele disse: Senhor, nós não sabemos o que fazer, não temos estratégia nenhuma, mas os nossos olhos estão voltados para Ti. Em outras palavras, nós cremos que o Senhor vai pelejar por nós. Nós cremos que o Senhor fará algo por nós. Aí move o coração de Deus, irmão. A atitude de fé é entregar nas mãos do Senhor, aleluia, a nossa dificuldade, aquilo que está nos causando dor, sofrimento, angústia, tristeza, aquilo que tem tentado nos afastar da presença. Porque, irmãos, quando vem angústia, quando vem tristeza, é difícil adorar, é difícil louvar, é difícil glorificar. Mas quando nós agimos pela fé, quando nós entregamos nas mãos do Senhor, move o coração de Deus. Glória a Deus. Aí Deus diz assim: olha, essa peleja aí vocês não vão pelejar. Ai, não vai. Aleluia. Sabe por quê, irmão? A luta não é tua não, a luta é de Deus. Ele toma, aleluia, à tua frente. Sozinho nós não vencemos, irmão. Jamais vamos vencer. Nós somos vencedores porque Jesus está conosco. É porque Jesus é o nosso general de guerra.
aleluia, nunca perdeu uma batalha, nunca empatou uma peleja, sempre vencedor, aleluia, aleluia. Atitude de fé move o coração de Deus. Lembra daquela mulher cananeia, eu acho, enfrentando uma tempestade dentro de casa? Uma filha, era filha, né, endemoniada, tinha um espírito imundo. Imagina, irmão, endemoniado, né? Aquele homem que encontrou com Jesus, lá quando Jesus desceu do monte com seus discípulos, com Pedro, Tiago e João. Aquele homem enfrentava uma tempestade dentro de casa, um demônio dentro de casa, tomando posse do filho dele. Não é assim? Lançava até no fogo, tentando matar, né? Tentando destruir, estava fora, né? Estava distante dos recursos humanos, resolver aquele problema. Medicina, ciência, não tinha como resolver, porque é espiritual. Mas quando ele chegou nos pés de Jesus, ele moveu o coração de Jesus pela fé. Sabe aquela mulher, ela diz assim: olha, Senhor, socorre-me. E ele diz: eu não vou pegar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Ela diz: os cachorrinhos se alimentam das migalhas. Então, mulher, a tua fé é grande a tua fé. Isso move o coração de Deus, irmão. O crente, ele vive pela fé. O crente, ele caminha pela fé. Aleluia. Eu fico olhando hoje os dias tão difíceis, né? Que nós vivemos, e as pessoas tão desapercebidas concernente ao espiritual, irmão, tão desligadas do mundo espiritual, tão desligados. Irmão, o mundo espiritual, ele é tão real quanto este momento, quanto o ar que nós respiramos. Enquanto eu estou pregando aqui, há uma guerra, há uma luta travada no mundo espiritual. Meu Deus. Irmãos, olha, eu tenho experiência com isso mesmo antes de ser crente. E quando eu decidi aceitar Jesus, estava no meu coração a proposta de aceitar Jesus. O próprio inimigo se apresentou para mim e disse: eu vou te matar. Eu era jovem, tinha 20 anos de idade. E em alguma situação ele armou para tentar me matar. E ele não conseguiu. E eu aprendi a conviver com aquilo, irmão, acostumei com aquilo. E eu debati ainda. Mas eu não estou falando de pessoas cheias de demônio, não. Estou falando de Ele. Falando comigo. Vou te matar. Vou te matar. A ponto, irmãos, quando eu casei com a Nancy, eu fiquei 4 anos fora do Evangelho. A Nayara começou a falar. E eles começaram a ver coisa dentro de casa. Quando eu deitava com ela, ele deitava junto. Ela sentia, ele deitava na cama. E a minha filha começou a vir conversar comigo, irmã Janine. Ela falava: pai, esse bichão quer te matar. Meu Deus. Quer te matar. Aí eu dava risada, falando: não mata não, filho, ele não mata não. Pai, ele vai te matar, ele quer te matar. E eu: não, pai, não, filha, fica tranquilo, não mata. Mas um dia eu comecei, e eu nunca, mesmo eu parado, eu nunca deixei de ler a Bíblia. Eu sempre estava com a Bíblia no meu trabalho. Orava. Mas estava desviado, irmão. Não existe negócio de parado, não. Ou você ou não é. Que negócio é esse? Não? Ou eu sou ou não sou. Se Jesus volta, eu fico. E eu estou na onde? Não tem 2 caminhos? Não só tem a porta estreita e a porta larga? O caminho estreito e o caminho espaçoso? Só existem esses 2. Ou eu estou no estreito ou eu estou no largo. Acabou. Tem que parar com esse negócio, mano. Ficar de um jeitinho para não machucar alguém, não. Ou você está no caminho que conduz ao céu, ou está no caminho que leva ao inferno. Não existe. É só
Eu estava exatamente no caminho que ia para o inferno. E eu cheguei em casa e a minha filha ali, e de repente ela olhou assim e falou: pai, cuidado que ele vai te matar. Eu falei: filha, você está vendo ele? Ele falou: estou. Falei: vem cá, vai te ensinar um negócio. Quando ele estiver vindo para o pai, você fala assim: ó, eu te repreendo em nome de Jesus. E ela fez isso. Ele, ó, vazou. Voltei, entrei em comunhão. E aí, são experiências, irmãos, que eu fico olhando hoje o povo não se atenta para isso. Acha que, sei lá, do que acha no mundo espiritual. Não, para a igreja está tudo bem. Não é assim não, irmão. O caso é sério. É sério. Caminhar para o céu é sério. Você acha que Pedro foi crucificado de ponta cabeça para mim ficar aqui falando bobagem? Acha que Paulo foi morto para mim ficar falando bobagem? Estevão apedrejado para mim estar aqui falando o quê? Não, irmão. Eles foram mortos para que essa palavra chegasse até aqui hoje, para mudar a minha vida, para mudar a tua vida, para nós entender que para nós vencer precisamos ter fé, para nós chegar no céu precisamos agir com fé, ter confiança no Senhor. E vai muito mais além do que esse mundinho que nós vivemos. Vai muito mais além. Poxa, é verdade. Já estou encerrando. Eu fui para a Bahia em 2011, trouxe um quadro do Palmeiras. Gosto do Palmeiras. Trouxe o quadro do Palmeiras. Coloquei bem de frente à porta do meu quarto. Já contei isso aqui? Não. Coloquei bem de frente à porta do meu quarto. E aí na minha casa começou uma luta travada. Discussão, aquela discussão assim, mas não de agressão não, mas aquela discussão, aquele desconforto. E tal, e eu na igreja fazendo a obra, e negócio difícil, o trabalho começou a ficar ruim. Falei: Jesus, tem alguma coisa errada. E aquela luta travada, eu empenhado na obra, eu com Jesus e tal. Quando um dia, a porta do quarto aberta, um quadrão bem de frente ali na sala, de frente com a porta do quarto. Aí eu estou dormindo, daí a pouco ele chegou. Isso hoje eu te mato. E entrou em mim, tentando entrar em mim. Sabe? Chegou e abrindo a minha boca: vou entrar em você. E eu segurei aqui, tipo segurando a mão dele, e tá tentando falar em nome de Jesus para repreender, e não conseguia. E fiquei meio que sufocado. Daí a pouco eu consegui repreender. Ele saiu, desceu da cama. E ele foi rastejando, subiu na parede assim, rastejando. Quando ele chegou no quadro, o quadro sugou ele. Isso é uma cena de filme. Quando o quadro sugou ele, eu fiquei olhando para o quadro assim e falei: meu Deus do céu. Aí já não era mais sonhando não, estava vendo. Falei: Jesus. Mas eu amava tanto aquele quadro, contando a história do Palmeiras, deixei o quadro lá. E a luta continuou, os problemas continuou. Aí eu dobrei o joelho de frente para o sofá e eu estou lá olhando: Jesus, tenha misericórdia, me mostra, Senhor, me revela o que está acontecendo, aonde está o erro. De repente eu olhei para o quadro e falei: fica aí, não sai, fica aí. Aí levantei a mão no quadro e fica aí, seu infeliz, tu está acabando com a minha vida, mas tu disse que ia matar isso, tu não vai. Tu não pode sair desse quadro, tu fica aí. Aí peguei o quadro, enrolei, tu fica aí dentro, eu vou te colocar no lixo, tu vai pro inferno. Veio pra fora, não vai matar não. Não vai. Temos que entender o que é o espiritual. É real. Aconteceu domingo lá, né? O senhor ouviu lá? Estava lá. Eu estava orando de joelho, mas eu vi você lá. E o rapaz caiu lá endemoniado. E é da igreja aí. Da igreja. Tomar cuidado, irmãos. É o mundo real. Mas Jesus, ele quer que nós venhamos exercitar a fé. Confiança. Amém? Vamos ver aqui. Para vencer as tempestades.
as aflições, os levantes do inimigo, precisamos usar a fé. Depois que eu joguei o quadro fora, acabou os problemas, irmão. Acabou os problemas. Amém? Então é espiritual, irmão. A nossa vida aqui é guiada pelo Espírito de Deus. Né? E temos que estar firme com Jesus. Amém? Confiando sempre. Deus abençoe.